Olá pessoal, tudo bem? É o professor Everaldo. Hoje, em nossa aula de física, vamos falar sobre associação em paralelo de resistores. Na aula passada, nós vimos associação em série. Então vamos lá, introdução. Em nossas casas, quando vários aparelhos eletrodomésticos estão em funcionamento, é possível desligar um deles e os demais continuarem em operação normal. Tal fato nos mostra, então, que a ligação desses aparelhos na rede elétrica da residência não é feita em série, como aprendemos anteriormente. Se assim o fosse, a interrupção da corrente em um deles acarretaria o desligamento de todos os outros. Na verdade, os aparelhos eletrodomésticos estão associados em paralelo. Quando estávamos estudando associação em série, a gente deu um exemplo da ligação das lâmpadas de árvore de Natal. E falamos que a corrente elétrica tinha apenas uma direção a seguir. Tá? E se uma lâmpada dessa queimasse, as demais também queimariam. Tá ok? Porque na associação em série, a corrente elétrica tem um sentido só, enquanto que na associação em paralelo, tem vários caminhos para percorrer. Mas vamos ver a definição de uma associação em paralelo. Um circuito elétrico se encontra ligado em paralelo quando dois ou mais resistores estão ligados em comum no circuito, de modo a oferecer trajetos separados para a corrente elétrica. Então, para cada resistor tem uma corrente elétrica. Então, corrente elétrica separada, tá ok? Aqui nós temos um esquema. Tem um resistor 1, 2, 3, R1 a resistência do resistor 1, R2 a resistência do resistor 2, R3 a resistência do resistor 3. E 1 é a intensidade de corrente elétrica que passa pelo resistor 1, e 2 é a intensidade de corrente elétrica que passa pelo resistor 2, e 3 a intensidade de corrente elétrica que passa pelo resistor 3. E U é a diferença de potencial, DDP, diferença de potencial, que atravessa todos os resistores. Tá? Na associação em série, quando calculamos a resistência equivalente, nós somamos, adicionamos as resistências de cada resistor. Na associação em paralelo, não. É o inverso da resistência equivalente é igual à soma dos inversos das resistências de cada resistor. 1 sobre R é igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3. É diferente. Tá? A diferença de potencial é a mesma em todos os resistores. U é igual a 1, que é igual a 2, que é igual a 3. E a intensidade de corrente elétrica resultante, a associação, é a soma das intensidades de corrente elétrica de cada resistor. Tá? Então, é essa a diferença que existe no associação em série e associação em paralelo. Associação em série, a intensidade de corrente elétrica tem um caminho só. E enquanto que na associação em paralelo tem vários caminhos. Tá ok? Vamos ver aqui três características a respeito dessas associações. O inverso da resistência equivalente é igual à soma dos inversos das resistências parciais. É o que nós falamos, 1 sobre R é igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre Rn. Esta é a fórmula para se determinar a resistência equivalente. Observação, quanto maior for o número de resistores, menor será o valor da resistência equivalente. Então, a resistência equivalente é sempre menor do que o valor de cada uma da resistência, tá? E se aumentarmos o número de resistor, diminui o valor da resistência equivalente. A intensidade de corrente elétrica I da associação é a soma das intensidades das correntes elétricas parciais. Se eu quiser saber a intensidade de corrente elétrica da associação, tem que adicionar I1 mais I2 mais IN. Então é a soma. Tá? Por esse motivo, quanto maior for o número de resistores, maior será o valor da corrente elétrica total. Tá? Então, aumentando-se o número de resistores, aumenta o valor da intensidade de corrente elétrica total. E quanto à tensão aplicada
ao resistor equivalente, temos a tensão aplicada ao resistor equivalente, associação, em todos os resistores é a mesma, a tensão é a mesma. Se a tensão total é 220, então cada resistor 220. Então, U é igual o 1, que é igual o 2, que é igual o N. Observação: quanto maior for o número de resistores, menor será a voltagem do resistor equivalente. À medida que você acrescenta mais coisas ligadas, o que acontece? Diminui o valor da voltagem do resistor equivalente. Ok? Vamos agora fazer uma pequena relação entre a associação em série e a associação em paralelo. Na associação em série, conforme seja aqui o esquema, aqui eu tenho R1, R2. A intensidade de corrente elétrica que passa em ambos os resistores é a mesma. E a diferença potencial, o 1 a diferença potencial em 1, o 2 a diferença potencial em 2. E U é igual à soma dos dois. Se eu quiser determinar a resistência equivalente, é só fazer R1 mais R2. Se eu quiser saber a intensidade de corrente elétrica geral equivalente é a mesma para cada resistor. Agora, se eu quiser saber a diferença de potencial, a diferença potencial é a soma das diferenças potenciais de cada resistor. Tá? R é igual a R1 mais R2, I é igual a I1, que é igual a I2, e U é igual o 1 mais o 2. Agora, na associação em paralelo que nós aprendemos hoje, aqui eu tenho R1, R2. Aqui eu tenho a intensidade 1 de corrente elétrica do resistor 1 e a intensidade de corrente elétrica no resistor 2. E aqui é a diferença potencial. Quando eu quiser calcular a resistência equivalente, eu faço 1 sobre R, o inverso de R é igual ao inverso de R1, que é o inverso de R2. Se eu quiser saber a intensidade de corrente elétrica, porque como os caminhos são distintos, então tem que somar I1 mais I2. Se eu quiser saber U, aí então U é igual a U1, que é igual a I2. Tá? Então a diferença é essa, que na associação em série a corrente elétrica tem um caminho só, e na associação em paralelo tem vários caminhos. Tá? Na associação em série a resistência é só adicionar R1 mais R2, o I é igual, e o U é igual a U1 mais o 2. Na resistência equivalente à associação em paralelo, o inverso de R é igual ao inverso de R1 mais o inverso de R2. I é igual a I1 mais I2. E o U é igual a U1 mais o U2. Na associação em série, quem é igual é a intensidade de corrente elétrica. Na associação em paralelo, quem é igual é a diferença de potencial. Tá ok? Vamos agora fazer uma aplicação, um exercício a respeito de associações em paralelo de resistores. Ok? Pessoal, dois resistores R1 igual a 4 ohms e R2 igual a 6 ohms estão ligados em paralelo segundo o esquema abaixo, segundo esse esquema aqui. Determinar a resistência equivalente da associação e a voltagem da fonte em que estão ligados referidos resistores, sabendo-se que a intensidade de corrente elétrica no resistor 1 é 3 amperes. Tá? Então está aqui o esquema: R1 4 ohms, R2 6 ohms, I1 ele dá que é 3 amperes e 2 não, ele não dá. Ele quer saber a resistência equivalente e quer saber o valor da diferença de potencial U. Então vamos aos dados, né? Primeira coisa, colocar os dados. R1 4 ohms, R2 6 ohms, I1 3 amperes. Então ele dá R1 4 ohms, R2 6 ohms e I1 igual 4 a 3 amperes. Ele quer o valor de R, que é o 1, o 2 e o U. Tá? Então vamos ao desenvolvimento. Cálculo de R. O que é que nós fazemos? Fazemos o seguinte, pessoal. Cálculo de R. 1 sobre R é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Preste bem atenção aí. Só substituir. 1 sobre R é igual a 1 sobre R1, que é 4, 1 sobre 4, mais 1 sobre R2, que é 6, 1 sobre 6. Aqui temos uma soma de frações com denominadores diferentes. Achamos o mínimo muito comum. O mínimo muito comum entre 4 e 6 é 12.
Aí dividimos 12 por 4 dá 3, 3 vezes 1, 3, mais 12 dividido por 6 dá 2, 2 vezes 1, 2. Aí fica somando 3 e 2, 5. Eu tenho que 1 sobre R é igual a 5 sobre 12. Como nós aprendemos anteriormente, aqui nós temos uma proporção. Vamos determinar um dos termos da proporção, no caso o R. Então o que é que nós fazemos? Traçamos uma vertical passando pelo R, riscamos aqui e traçamos uma horizontal cortando o R. Então veja bem, uma vertical cortando o R, passando por R, e uma horizontal passando por R. Aí foram cortados 1 e 12 e não foi cortado 5. Então você coloca R igual traço de fração. Em cima do traço de fração, que é o numerador, vamos colocar os valores, o produto dos valores que foram cortados. Foi cortado 1 e 12, então 1 vezes 12. E no denominador, vamos colocar o valor que não foi cortado, que é 5. 1 vezes 12, 12. 12 dividido por 5 dá 2,4. Então, a resistência equivalente é 2,4. Você pode perceber que o valor dessa resistência é menor do que 4 e menor do que 6. É um valor bem menor, que a resistência equivalente é menor. Tá ok? Então, repetindo aqui. 1 sobre R é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2. Substituindo R1 por 4 e R2 por 6. Aí temos 1 sobre R1 é igual a 1 sobre 4 mais 1 sobre 6. Aí, essa soma de frações com denominadores diferentes, vamos transformar no mesmo denominador. O mínimo comum entre 4 e 6 é 12. Aí eu faço 12 dividido por 4, aquilo que você aprendeu na matemática. 12 dividido por 4 dá 3 vezes 1, 3, mais 12 dividido por 6 dá 2, 2 vezes 1, 2. Aí eu tenho 3 com 2, 5. Agora eu tenho uma proporção. 1 sobre R é igual a 5 sobre 12. Aí, para determinar um dos termos da proporção, eu ensinei para vocês que traça-se uma vertical passando por cima do R e traça-se uma vertical passando por cima do R também. Os valores que foram cortados foi 1 e 12. Então, eu coloco R igual, traço de fração. Quais são os valores que foram cortados? 1 e 12, vai ficar 1 vezes 12. Qual o valor que não foi cortado? 5. Então, 1 vezes 12 dividido por 5. R é igual a 1 vezes 12, 12 sobre 5. 12 por 5 dá 2,4. Achamos a resistência. Ele quer calcular o U. Para saber o U, nós temos que calcular a intensidade de corrente elétrica. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos fazer o seguinte. Aplicando a lei de Ohms, a primeira lei de Ohms, temos que U1 é igual a R1 mais I1. Tá? U1 é R1, não foi dado que é 4, I1 não foi dado que 1 é 3, 4 vezes 3, 12, então U1 é 12 volts. Como nós sabemos que U1 é igual a U2, que é igual a U, então a voltagem é 12 volts. Então veja bem, após calcularmos a resistência, nós determinamos a resistência, vamos aplicar a lei de Ohm, primeira lei de Ohm, que U1 é igual a R1, que é igual a I1, podia ser possível U2 igual a R2 e 2, mas como eu tenho R1, poderia ser U2, R2 e 2, tá? Como eu tenho o valor de I1, de 1, que é 3 amperes, então eu vou usar o 1 é igual a R1, que multiplica I1. Então, o 1 é igual a R1 é 4, e I1 é 3. Substituindo 4 vezes 3, 12. Portanto, o 1 é 12 volts. Como o 1 é igual ao 2, que é igual a U, a voltagem é 12 volts. Tá, pessoal? Pessoal, hoje nós vimos associação em paralelo de resistores. Tá? Eu vou passar para vocês uma revisão dos resistores em série para você fazer uma ligação entre um e o outro, tá? E espero que vocês tenham entendido. Até a nossa próxima aula.